Bom dia, irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Essa semana, mais ou menos umas 2 semanas, eu venho observando que no YouTube, Deus ele tem mostrado, agora nesse ano de 2015, muitas visões e muitos sonhos acerca do arrebatamento e de tribulações que estão por vir. E aí eu lembrei de um sonho que eu tive há mais ou menos uns 2 anos atrás. E eu resolvi compartilhar com vocês. Assim, no meu sonho, eu estava trabalhando à noite num lugar que parecia era tipo um apartamento. Aí eu olhei pro céu, o céu não tinha nenhuma estrela, tinha só uma lua brilhando. Aí eu olhei normal, continuei trabalhando normal. Eu ainda fiquei pensando assim, nesse trabalho, eu já tinha passado por lá e na vida real, já tinha trabalhado lá. E aí já estava trabalhando em outro lugar. Aí no meu sonho eu ainda pensei assim, poxa, eu voltei pra cá, mas de madrugada, porque era noite, mas eu ia pegar a madrugada toda, né? Comecei a trabalhar de noite e até de manhã. Falei, poxa, não tinha outro horário, mas que estranho aqui, a gente nunca trabalhou de madrugada. A fulana, a dona do local, né, do trabalho, nunca abriu de madrugada. Eu fiquei achando estranho aquilo, mas aí tudo bem, né, tava trabalhando normal. Aí de repente eu ouvi um barulho, assim, pá, parecia um raio. Eu falei assim, que isso? Pensando, né? Aí fez de novo, pá. Aí eu cheguei na beira, assim, tipo como se fosse imagina um apartamento, aí tem a janela, né? Aí tava aberto. Aí eu olhei pro céu, aí quando eu olhei pro céu, tava vindo um negócio, assim, muito grande, que parecia ser um tsunami. Ele vinha cobrindo, você olha pro céu, você olha a metade do céu, imagina isso. Ele vinha cobrindo a metade do céu. E eu olhei assim, se uma coisa dessas acontecesse, não tinha como escapar, não tinha como ninguém escapar, não tinha como você fazer nada, nem fugindo para as montanhas, não dava, porque era muito gigante, era um mega tsunami. E aí ele veio, quando eu falei que isso pela segunda vez, o pessoal olhou, o pessoal começou a correr, todo mundo desesperado. Eu falei, gente, vamos orar. E aí de repente apareceu uns bancos, tipo de igreja católica, né? Aqueles bancos de madeira. E aí eu fui, me ajoelhei para orar, só que não dava tempo de orar, não dava tempo de mais nada. E aí o pessoal continuou correndo, ninguém parou para orar, lógico, cada um foi tentar se salvar, porque eu também orando ou não orando não ia adiantar, porque eu não tinha como escapar daquilo. E aí eu levantei também e eu falei para as pessoas, gente, corre para a montanha mais alta, porque eu imaginei, né, que desce tempo. Assim, e aquela parte estava vindo da minha frente, né? Eu tinha olhado para frente, estava vendo a metade do céu. Quando eu olhei para trás, para eu correr para o lado contrário, ele já estava na terra. E vem aquelas ondas gigantes na terra. Então era assim, eu vi no sonho que era uma coisa, digamos que mundial, iria cobrir tudo. Então ele veio pela frente, por trás, pelos lados, já estava vindo. Não tinha para onde fugir e eu tentando fugir, não sabia para onde correr. E aí eu ouvi uma voz do meu lado, meio que do meu lado e meio que atrás de mim. Eu não olhei, era uma voz parecida com a voz de um locutor de rádio. Aí ele falou assim, prepare-se para a maior, esqueci a palavra, catástrofe. Prepare-se para a maior catástrofe que está para acontecer. Aí eu acordei. Gente, quando eu acordei, assim, no sonho, você que tá tendo esse tipo de sonho, você sabe que é tudo muito real. Então, assim, quando você acorda, você tá aliviada porque você viu que foi um sonho, mas você sabe que foi um sonho de Deus, então não tá tão aliviada assim, porque você sabe que alguma coisa assim, daquele tipo catastrófico, tá pra acontecer. E aí, eu fui, tava desesperada já, né? Tinha acordado com o coração saltando. Aí eu fui orar, pedi para Deus falar comigo. E aí o rádio, eu costumo dormir com o rádio do meu lado. Só que o rádio estava desligado. Aí eu acabei de orar e falei, pedindo ao Senhor, fala comigo, você que o Senhor pode usar um irmão, pode usar um louvor, pode falar da sua maneira.
E aí, terminada a oração, eu liguei o rádio. Aí, se eu não me engano, eu estava perto de começar os debates. Esses debates que tem na Rádio Melodia e tal. E eu não gosto muito, não sou fã de ouvir debate. Aí eu pensei assim, eu vou desligar o rádio. Aí eu levantei da cama, eu tinha ligado. Primeiro eu levantei, liguei, pensei em ouvir o louvor. Aí depois, quando eu vi que ia passar alguma coisa que não me interessava, eu acho que era o debate, aí eu pensei, eu vou desligar o rádio. Aí eu levantei pra tomar café, saindo do meu quarto ia tomar o café. Aí eu parei e falei assim, não, eu pedi pra Deus, né, falar comigo, de repente ele fala através do louvor. Aí eu falei, Senhor, eu vou ouvir o primeiro louvor, o Senhor vai falar comigo. Aí eu fui na fé, né, o Senhor vai falar comigo através do primeiro louvor. Aí começou a tocar um louvor que eu não conhecia. Aí, engraçado que assim, não é coincidência, eu tenho certeza que não, o primeiro som que acontece no louvor é exatamente o som do raio que eu tinha ouvido no sonho. E eu nunca tinha ouvido aquele louvor, eu não sei, eu acho que ele era novo. É do William Nascimento, As Sete Trombetas. Aí depois você pesquisa, William Nascimento, As Sete Trombetas. Gente, quando eu ouvi aquilo, sei lá, me deu uma coisa por dentro, eu fiquei mais desesperada ainda. E isso daí pra sair de dentro de mim foi durante muito tempo. Fiquei dias assim. Eu falava com minha mãe, eu não era nem casada ainda nessa época, eu falava, mãe, vamos vender tudo, vamos sair daqui, vamos morar nas montanhas porque vai acontecer alguma coisa, vai vir um tsunami, vai invadir tudo, eu não quero morar perto de praia. E eu fiquei naquele desespero. E aí, tá, passou. E aí depois de algum tempo, acho que um mês ou 2 meses, minha mãe teve o mesmo sonho. Aí ela sonhou que estava vindo um tsunami gigante, a gente estava correndo e ela falava, sobe para as montanhas. E aí 3 ou 4 meses depois, a minha avó sonhou com isso, sendo que a minha avó não sabia que a gente tinha tido esse sonho. Ninguém contou pra ela. Ela veio e contou que estava vindo, parecia ser um tsunami, era uma água preta que ela via. Vindo um negócio muito... todo mundo correndo, desesperado, e aquela coisa grande se aproximando, e ela falava a mesma coisa. Estava eu e a minha mãe com ela. E ela, corre, vamos correr pra montanha. Ai, no sonho da minha mãe, ela falou que a montanha era bem íngreme, então era difícil de subir. Assim, bom, assim, tem muita gente hoje que tá nesse ano de 2015, né, que eu falo, que Deus está mostrando, eu não sei, eu tô achando que talvez realmente esteja bem próximo à vinda de Jesus e também essas tribulações que estão para acontecer. Irmãos, na volta de Jesus, assim, eu sempre ouvi que iria ter muita surpresa. De um pastor que passou pela minha igreja, ele sempre falava isso, gente, vai ter muita surpresa à volta dele. Aquelas pessoas que você acha que não vão, e as que você acha que vão ficar. E aí eu ficava meditando nisso, a gente não pode se colocar no lugar de juiz, isso daí é um erro que às vezes a gente comete. Às vezes a gente pensa que eu vou e fulano vai ficar, só que ninguém sabe como que está o coração do outro diante de Deus. E se colocar no lugar de Deus e julgar, esse pré-julgamento das pessoas, a gente acaba manchando as nossas vestes. Quando Jesus vier, ele precisa encontrar uma igreja que esteja com as vestes limpas, brancas. Eu vou deixar tem 2 versículos em Mateus, ele é bem conhecido, em Mateus 7, verso 22 e 23, que fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque assim, às vezes a gente tá na igreja, tá na presença de Deus, mas a gente não tá vigiando. Então a gente tá e não tá na presença de Deus, né? Porque às vezes nós estamos ali, mas estamos julgando que nós não devemos, senão a gente desobedece a palavra que ensina que nós não devemos julgar, e aí vai manchar nossas vestes. Ou então nós entramos em contenda, em fofoca, ou praticamos alguma mentira, mesmo aquelas que são pequenininhas. Assim, eu acho que agora mais do que nunca que Jesus tem mostrado essas coisas para muitos de nós,
que a vinda dele está próxima, que é pra gente se preparar mais. Eu acredito que o tempo que nós tínhamos, não o tempo de brincar, não vou dizer assim, o tempo de brincar acabou, porque nós nunca deveríamos ter brincado, né? Mas assim, o tempo de levar as coisas mais a sério chegou. Sabe, porque Jesus ele vai voltar a qualquer momento. E não só ele vai voltar, às vezes a gente vai morrer antes dele voltar. E nós não sabemos se nós vamos, de repente, eu vou dormir agora e amanhã eu vou fazer isso, a semana que vem tem que fazer aquilo. De repente nós vamos acordar e vamos estar onde? Ou no céu ou no inferno, né? Então, assim, vamos vigiar mais, vamos procurar realmente andar numa vida de santidade, vamos zelar mais pela nossa intimidade com Deus, nossa intimidade com Jesus, porque Jesus está às portas, a gente não pode vacilar. Aquele que ficar, sem dúvida, vai passar por um momento assim. A Bíblia fala que a grande tribulação, ela nunca houve um momento igual na Terra. E eu acredito que quem ficar aqui vai ficar num estado emocional tão perturbador que a pessoa vai acabar ficando louca, vai querer se matar. É muita pressão espiritual também, porque o Espírito Santo vai sair da terra, né? Quem que vai estar aqui na terra comandando a terra? Se não tiver o Espírito Santo, o Satanás solto na terra, não vai ter o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, ele vai ter que ir pela cabeça dele, pelo que ele tá vendo. Eu acho que vai ser um tempo muito difícil, gente. Muito difícil, assim, de um jeito que a gente não consegue imaginar, porque nós somos muito limitados. Mas é isso, vamos procurar agradar a Deus. Não assim por causa do medo de ficar, mas porque Deus nos fez para Ele. Deus nos criou para que fôssemos adoradores dEle, para que nós fôssemos um só com Ele. Vamos procurar isso de verdade. E dia após dia, vamos pedir perdão a Deus de coração pelos pecados que nós cometemos e por aqueles que nós nem sabemos que cometemos. Então eu quero deixar essa palavra com vocês, esse testemunho desse sonho, porque eu tenho certeza que foi algo de Deus. Depois, não esqueçam, procurem esse louvor, o Nascimento às 7 Trombetas. Não foi coincidência o barulho do sonho e ter acordado e ter ouvido ele primeiro, depois de ter orado e pedido para Deus falar comigo, se ele quisesse falar também através do louvor. Mas é isso, irmãos. Que vocês fiquem na paz do Senhor, guarde essa palavra no coração e santidade ao Senhor, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém?